Fala pessoal, estou num lugar aqui nos Estados Unidos que fica tão distante da linha do Equador quanto Buenos Aires. Muitas pessoas sabem, né, que em Buenos Aires não neva assim. E aqui está um inverno daqueles, temperatura abaixo de zero comumente. E eu estou aqui para falar um pouquinho de aquecimento global, porque os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris, que falava, né, sobre o clima mundial, com uma tese de aquecimento global. E a gente vem aqui mostrar um pouquinho, né, que aquecimento global que é esse. É porque existem fortíssimos indícios por trás do Acordo de Paris e outros tratados internacionais sobre meio ambiente. Então, a população norte-americana seria punida por já ter se desenvolvido muito, por ter criado tecnologias, enfim, uma coisa totalmente nova, um conceito totalmente novo e que não faz sentido nenhum. É o professor da USP, climatologista Ricardo Augusto Felício, que tem doutorado em Antártida. Na imprensa, sempre que esse assunto vem à tona sobre o aquecimento global, sempre vem com aquelas imagens das calotas polares derretendo. Parece que são as mesmas imagens usadas. São sempre as mesmas imagens, né? Deve ter uns 20 anos aquela imagem. E nessa propaganda do derretimento da calota polar, do aumento da temperatura, tem uma questão que é omitida, que calotas polares também se formam. Não é isso, Ricardo? Você que estudou bastante esse assunto. O gelo também se forma. O mais engraçado é que nós temos mais de 160 mil geleiras cadastradas e o IPCC, que é o órgão da ONU que trabalha com o clima, ele monitora cerca de 40, 50 pequenas geleiras. Então é totalmente fora da realidade do que é uma geleira, por exemplo, na Antártida. É uma coisa extremamente gigantesca que tem uma resposta climática muito longa, muito longa. E dá para dizer que o nível do mar aumenta em função do derretimento das calotas polares, que isso é um risco para a população? Não, de maneira alguma isso está acontecendo, né? O Macaulay, que é um oceanógrafo já falecido, ele fala, a última coisa que o mar tem é nível, né? De tanto que o mar varia em vários lugares do mundo. Só para você ter uma noção, o próprio fenômeno El Niño, que é um fenômeno natural, ele altera o nível do mar em meio metro. E a pior catástrofe que o IPCC gosta de colocar nos seus cenários, né, no relatório número 4, ele falava de 59 centímetros. Então por que eu tenho que temer uma coisa que já acontece naturalmente? Então não tem sentido isso. O Ricardo fala muito dessa diferença entre fenômenos locais e fenômenos globais. E as pessoas muitas vezes tomam por global certos fenômenos que são locais. Você fala também da temperatura, quer dizer, tem a temperatura em cada lugar, aí o pessoal pega e faz uma média geral. Isso. Até que ponto isso é verdadeiro? Começa a utilizar bastante imagens, monitoramento via satélite de temperatura de meia troposfera, que é da parte da atmosfera, da parte baixa da atmosfera, mas uma altura mais ou menos de 2 a 6 quilômetros de altura, né? Em que quando você faz essas medições, você também não encontra nenhum tipo de variação significativa. Às vezes a temperatura sobe um pouquinho um ano, baixa um pouquinho no ano seguinte. Tanto é que a média, no final das contas, é não ter nada. Sabe? Perfeito. O gás carbônico que virou um grande vilão e você é um defensor do gás carbônico, praticamente. Eu acho uma coisa antinatural combater o CO2, porque se você tira o CO2 da atmosfera, se fosse possível imaginar remover o CO2 da atmosfera, você acaba com a vida no planeta Terra. Então você tem que ter sim o CO2 na atmosfera para os oceanos utilizarem o CO2, para as plantas utilizarem o CO2, para a gente ter comida. Né? O CO2 faz comida. E aí os caras acusam o CO2 como um gás poluente. É um absurdo. Eles fazem uma confusão do que é poluição, do que é um gás natural que serve para muita coisa da gente. Pois bem, é por isso que Donald Trump saiu do Acordo de Paris, levou os Estados Unidos a saírem, né? Porque ele não é globalista. E, na verdade, existem muitas teses que confrontam essa do aquecimento global. Estamos recebendo no programa desta noite o climatologista Luiz Carlos Molion. Hoje, a comunidade científica dispõe de mais de 3.200 boias à deriva nesses oceanos. E essas boias estão nos dizendo que nos últimos 8 anos, os oceanos estão perdendo calor. Os oceanos estão se esfriando. Qual é a relação entre a concentração de CO2 e o aumento da temperatura da atmosfera? Não existe nenhuma. Na realidade, vai tudo na contramão. O CO2, ele não controla o clima global, nunca controlou. Mas ele pode criar uma equaçãozinha simples e dizer, olha, se eu aumentar tanto o CO2, a temperatura vai ser essa. Mas não tem nada de físico nisso e não vai absolutamente
corresponder à realidade. Parece que não considera o CO2 um vilão, né? O senhor acha que ele é mais mocinho, né, pelo jeito? Certamente. Você falou bem, Mitre. O CO2 é o gás da vida. Ele não é um gás tóxico. Mas os meninos aprendem o contrário na escola, professor. De um lado, sim. É até conflitante para o garoto. Porque ele aprende que planta faz fotossíntese com CO2. Ele aprende que nós e os animais não somos autossuficientes em matéria de alimentação. Quem produz o alimento que a gente consome são as plantas, não é? Como é que a planta faz isso? Ela retira esse vilão que é o CO2 do ar, em presença de luz e água, produz amidos, açúcares e fibras dos quais nós nos alimentamos. Quanto mais CO2 tiver na atmosfera, melhor é. Já em inúmeros ensaios, mais de centenas de ensaios agronômicos mostram que quando você dobra a concentração de CO2, a produtividade das plantas, particularmente cereais, as chamadas plantas C3, elas aumentam de 30% a 50% a produtividade. E o CO2 não controla a temperatura global. Então, para que reduzir o CO2? Ao contrário, CO2 não é poluente, CO2 é parte da nossa vida. Professor, mas aí nós não caímos num paradoxo, assim, somos a favor da poluição? Não, mas aí tem que distinguir, Panuso, porque, por exemplo, quando você queima combustível fóssil, vamos dizer assim, o diesel, tá? A comunidade europeia, ela exige que o diesel vendido lá tenha 10 miligramas de enxofre por cada quilo de diesel. Você pega aqui em São Paulo, faça a pesquisa, você vai ver que os nossos postos de combustível vendem combustível com 500 a 2.000 miligramas. 200 vezes mais do que é permitido pela comunidade europeia. Agora, esse enxofre sai queimado na forma de dióxido de enxofre, combina com a umidade atmosférica, forma gotículas de ácido sulfúrico e o cidadão urbano, aqui em São Paulo, aí ele respira o quê? Ácido sulfúrico. Então, não vou dizer que os combustíveis fósseis não tenham problemas. Eles têm problemas. Temos tecnologia para isso? Temos. Vai ter que refinar várias vezes, ter refinarias modernas que nós não temos para reduzir a concentração desses outros constituintes, como o enxofre. Mas o CO2 em si, ele é benéfico para a humanidade. Por que os países ricos hoje aplicam tanto dinheiro nessa impostura, se é verdade o que o senhor está dizendo? Bom, Teles, a vantagem de ser velho, como eu disse, é que a gente já viu certas coisas acontecerem na vida. Criou-se o Protocolo de Montreal em 1987, que obrigava os países a eliminarem os CFCs. O gás da geladeira. O gás da geladeira. Qual era a culpa dos CFCs? Eles não pagavam mais royalties, direito de propriedade. Eram gases de domínio público. Com isso, o que fizeram? Obrigaram os países a assinar o Protocolo de Montreal. Na época, eu era Fernando Collor, que era o presidente, eu tinha acesso a Fernando Collor, enviei um fax para ele de 5 páginas explicando por que o Brasil não devia entrar nisso. O Brasil precisa de refrigeração a baixo custo. O Brasil acabou assinando. 2 anos depois, encontramos com o nosso representante e, pressionado, ele confessou que foi uma exigência do FMI que o Brasil assinasse o Protocolo de Montreal para poder renovar a dívida externa. Qual a preocupação ambiental aí, Teles? Totalmente econômica. Quem saiu ganhando com isso? 5 indústrias que detinham a patente. Mas tinha um discurso ambientalista por detrás, como tem agora. Como tem agora. Mas o objetivo não é ambientalista. O objetivo, respondendo a sua pergunta, é o seguinte: já vimos isso na história antes, como se diz na gíria. Já vi esse filme antes. O senhor acha então que é uma grande conspiração internacional com interesse econômico, tendo por trás um discurso ambientalista? Porque, por exemplo, o Al Gore corre o mundo aplaudido em todo lugar, recebeu o prêmio Nobel. Tudo isso é falso? Ele está a serviço desses países industrializados. Eu resumiria esse negócio de aquecimento global, essa farsa,
de aquecimento global com uma frase só: segurança energética dos países industrializados. O que é Japão? O que é Inglaterra? Alemanha? São todos países que não têm recursos naturais, não têm recursos energéticos. Se a Rússia resolver fechar a torneira do gás que vai para a Alemanha, desmorona. Tá? Agora, professor, não há uma estrutura de inteligência no mundo localizada nas grandes universidades que são capazes de se juntar a essa campanha para denunciar que tudo isso sobre aquecimento é uma impostura? Por que isso não acontece? Está acontecendo, Teles, mas é muito lento, porque a propaganda a favor do aquecimento global, ela, na realidade, ela é muito maior. Mas, ela por exemplo, paga para desenvolver a tese de que o aquecimento é nocivo. Você pega, por exemplo, o caso da Inglaterra, né? Margaret Thatcher chegou e disse simplesmente isso. Está aqui tantos milhões de libras esterlinas, eu quero que vocês me provem que o CO2 aumenta a temperatura do globo. Pronto. Aí então os cientistas que normalmente não têm dinheiro, têm ali uma oferta de dinheiro para provar algo que é impossível de ser provado. Agora, tem uma reação mesmo em alguns países. Por exemplo, nos Estados Unidos, entre os republicanos, está emergindo uma posição contra essa teoria do aquecimento global. Que aquecimento global é esse? A decisão do presidente americano Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris contra a mudança climática provocou fortes reações do lado de fora da Casa Branca e também de líderes em todo o mundo. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que os Estados Unidos deram as costas ao mundo e que Trump cometeu um erro para os interesses americanos e um erro para o futuro do planeta. Nós não renegociaremos um acordo menos ambicioso. O ex-presidente americano Barack Obama, um dos principais negociadores do Acordo de Paris, afirmou em uma nota que a decisão de se retirar do Acordo Global é uma rejeição ao futuro. Em Nova York, as Nações Unidas também divulgaram um comunicado criticando a medida do governo americano. A decisão dos Estados Unidos é uma grande decepção em relação aos esforços globais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover a segurança global. A chanceler alemã Angela Merkel, que recebeu o primeiro-ministro chinês Li Keqiang em Berlim, lamentou a decisão de Trump, mas pediu que a política climática que preserva o planeta prossiga. Emmanuel Macron chega ao Fórum Económico Mundial e rapidamente sobe ao palco para um dos discursos mais aguardados do evento. O presidente francês não perdeu a oportunidade de ironizar Donald Trump. Certeza que ao chegar a Davos, especialmente ao chegar a este edifício, pode ser difícil acreditar em aquecimento global. Felizmente não convidaram ninguém que seja cético em relação a este tema. Ironias de parte, desde o primeiro dia do Fórum Económico Mundial, que a neve não para de cair. Em frente ao edifício são constantes os trabalhos de remoção de blocos de gelo. Que aquecimento global é esse? A costa leste dos Estados Unidos enfrenta este fim de semana uma baixa recorde de temperatura que pode ir até aos 40 graus negativos depois da tempestade de neve que fez pelo menos 21 mortes no país. No estado costeiro de Massachusetts, a tempestade foi acompanhada por ondas gigantes que provocaram inundações em algumas zonas de Boston. Não deixe que o discurso, principalmente dos globalistas, matéria em cima de matéria, jogando essa mentira para vocês, que ela reste sedimentada como verdade. Um abraço, fica com Deus.